Buenos dias, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todos nós outros. Que assim seja. Hemos estudado hasta agora e já estamos com mais da metade deste viagem. E me gostaria saber se entendemos a importância dos dons do Espírito Santo para nossas vidas e para a vida dos demais. Se realmente somos conscientes de que os dons são uma coisa e os frutos são outra coisa, entendemos que são os dons e que importância tem para nossa vida de verdade? Será que se hoje le pergunto a algum de los hermanos, de las hermanas que hacen el viaje todos os dias, pode dizer? Eu sei onde estão os dons do Espírito Santo. Quando começamos, investiguei um pouco e me contaram todo sobre o fruto do Espírito Santo. Nadie sabia muito sobre os dons ou onde estavam. Sabrá agora que os dons do Espírito Santo estão escritos em 1 Coríntios de capítulo 12, especialmente em el versículo 8 al 10, neste capítulo. Allí describe todos os dons do Espírito. Hablamos um pouquito del dom de la sabedoria. Descobrimos que todos temos sabedoria. Pode ser em maior grado, em menor grado, mas todos nós outros tendremos. Porque desde o momento em que aceptamos, elegimos a Jesus como Salvador, já estamos sendo sábios. Elegimos a vida e não a morte. Quando profundizamos na palavra de Deus e buscamos mais conhecimento, buscamos mais informação na história das leituras, quando buscamos informarmos sobre todo o que involucra a palavra de Deus, quando buscamos conhecer nosso corpo para cuidá-lo melhor, Ele é o tempo do Espírito Santo. Quando buscamos aprender uma melhor cocina para poder ter uma vida sana, quando buscamos compreender a complexidade da natureza e temos esta facilidade para aprender a tratar as plantas para curar as pessoas, aprender a lidar com os alimentos para poder ter saúde física, aprender a buscar em las histórias para fortalecer a palavra de Deus, aprender as coisas da ciência médica missioneira. Tudo isso, quando somos capazes de aprender, é o dom da ciência. Creio que já lo entendemos. Também entendemos que é um dom de sanidade, que é diferente do dom de milagros, que hoje não necessariamente necessitamos esse dom de milagros. Necessitamos o dom de sanidade para sanar enfermedades e fazer que os homens agradeçam a Deus por dar-nos suficientes recursos para estar saudáveis. Por supuesto, se há necessidade de um milagre, todavia se hace e sempre se hará quando há necessidade. Pero por la ingratidão do homem que está sendo curado por milagros e sigue vivendo uma vida despreocupada, hoje Deus nos dá muito mais o dom de sanar. Habrá tempo, talvez um pouco mais tarde, onde habrá necessidade de milagros, hechos para curar as necessidades da gente del pueblo. Pero então será uma situação totalmente necessária. Pero estudaremos isto em outra ocasião. Entendemos que necessitamos discernir os espíritos para que também podamos discernir o tempo que estamos vivendo. Todavia, temos que falar sobre o dom de línguas. Mas eu creio que é tão fácil, tão prático, que terminei passando-lo um pouco por encima. Em el passado, o Senhor nosso Deus, o mesmo Deus que havia separado as línguas em la Torre de Babel, agora lo hizo com os homens para falar em el idioma de todos os que escutavam, para que a predicação do Evangelho
procedera rapidamente. Dono de línguas estrangeiras, o homem estuda e Deus lhes dá a algumas pessoas a capacidade de aprender facilmente a falar em línguas estrangeiras e também de usar esse dom para a predicação do Evangelho. Para falar com outros sobre a palavra de Deus ou sobre a palavra de Deus. Os dones de idiomas estrangeiros, de los que temos relato no capítulo de Hechos, foi otorgado porque em esse momento as pessoas não entendiam o idioma dos demais, verdade? Cada um não entendia seu idioma, a menos que estivesse versado em idiomas como o apóstolo Pablo garantizou em sua epístola que falava mais idioma que qualquer outro. Pero a maioria de los discípulos de Jesus, de hecho todos, não sabia falar em outros idiomas. E houve a intercessão do Espírito Santo para que pudieran falar o idioma de todos os que estavam allí em aeroporto neste momento. Medo-persas, os de Mesopotâmia, Filipe, e assim todos os que estavam allí escutaram em seus próprios idiomas. Um povo sem educação, um povo sem instrução. E eles oyeron de las maravillas que Deus havia hecho. É maravilhoso, verdade? A gente comentou como então nós escutamos em nosso próprio idioma, el que nascemos. Esse texto que estou lendo está em Hechos 2, no versículo 8 em adelante. E logo em versículo 9 diz: Partos e medos, e alamitas, e os que habitavam em Mesopotâmia, em Judeia, em Capadócia, em Ponto e em Ásia, em Frígia e Panfilia, em Egipto, em las partes de Líbia, que está mais allá de Cirene, e romano estrangeiro, tanto judio como proselitos, cretenses e árabes. Les oímos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. E estavam todos atônitos e perplexos, dizendo-se uns a outros: Que significa isto? Mas outros, sem noção, burlando-se, diziam: Estão llenos de mosto. Digo sem noção porque nunca havia nadie emborrachar-se e aprender a falar em outros idiomas. Nunca he visto a nadie emborrachar-se e aprender a falar inglês, espanhol, alemão. Seria muito interessante. Creio que muita gente começaria a beber. A ver se a gente hace comentários sobre a fé, sobre Cristo, algo ilógicos. Esses eram comentários muito ilógicos. Sim, hoje temos muita gente que estuda outros idiomas, línguas estrangeiras, mas sabemos se também há necessidade do Espírito Santo, hará que uma pessoa como eu, por exemplo, que não hablo nada de alemão, salvo lo básico, que é o agradecimento e hasta luego. Pero Deus pode usar-me em el poder do Espírito Santo para falar alemão com fluidez e predicar o Evangelho. Pero estes são casos especiais. Em aquela época havia uma necessidade muito maior e Deus o hizo. E donde hablar em línguas são línguas estrangeiras. Em original encontramos isto. Aqui em nossas Bíblias em Brasil, hablamos línguas estranhas, pero a versão original são línguas estrangeiras, línguas de outras nações. Que Deus nos bendiga e busquemos estudar a palavra de Deus para poder compreender todos os dones que estão agora vigentes e necessários, sumamente iguais ao Pentecostés, e os que não lo são, os dones que usaremos precisamente agora e os que usaremos muito mais no futuro. A necessidade que temos de pedir ao Senhor alguns dones que serão muito fortes nos outros para a predicação do Evangelho e para nossa salvação.
Porque se não lhe pedimos sabedoria a Deus, certamente não tendremos e não seremos sábios para poder entender as coisas da Bíblia, e assim não seremos salvos. Aqueles que sejam mais diligentes ao pedir a Deus o dom da ciência, certamente serão excelentes em tudo o que hagam, porque Deus lhe mostrará o caminho para hacerlo. Se você quer predicar a la gente em outros idiomas, pide a Deus esse dom e empiece a estudar com fervor. Estou segura de que lo podrás hablar melhor qualquer outro idioma. Deus te dará esse dom. Quer saber que hora é? A que horas estamos? Pide a Deus o dom de discernimento, e Ele lhe ensinará como discernir os tempos e compreender as señales do tempo. A dizer verdade, ultimamente he estado um pouco assustada, porque a gente está al final de los tempos e nem sequer pode vê-lo. A vezes ele comenta a meu esposo que é um tanto estranho escuchar e ver a gente casar-se, entregar-se em matrimônio e pouco preocupar-se por a fé. Todavia, penso que se vão à igreja el miércoles, el domingo, el sábado, estarão salvas. Pide a Deus discernimento de los espíritos para entender que o espírito que disse que não todos somos iguais é maligno. Pide a Deus o dom de la curação para que te cure de la enfermedad de alma, que te sane de la mente contaminada por el pecado, por la maldad, por el prejuicio, por las cosas que no vienen de Dios, sino del inimigo. Podemos ser testigos do amor de Cristo, imbuído de los dones do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, demonstramos que temos o dom da sabedoria. Mas quando chegamos à casa do Senhor e empezamos a desviar-nos de los princípios que nos han atraído, nós outros não produziremos os frutos do Espírito. E assim o dom que teníamos antes se desmaia, porque a fé vem por ouvir e também pela execução, porque a fé sem obras está muerta e a obra sem fé também. Recorda o que dijimos que um dos dones que é um dom e um fruto, que também é um fruto, é a fé. Porque a fé adoramos a Deus, por fé amamos a Deus e a nosso prójimo. Eu quero muito, muito, muito dar fruto do Espírito Santo. Quero muito, muito que cada um de nós outros entenda isto. Se não entendemos os dones do Espírito Santo, se não ponemos em prática os dones do Espírito Santo, os dones que Deus nos ha dado, ou o dom que Deus nos ha dado, não daremos fruto. Que Deus nos bendiga, que sejamos cristianos, amando ao prójimo, sem prejuízo, sem racismo, que podemos ser cristianos não crentes, que vão a um clube social que se chama igreja, que podemos ir ao templo na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Que Deus nos bendiga, que podamos encontrar-nos aqui amanhã, se Deus lhe permite. Hasta pronto. Te espero.